A saúde do trabalhador tem sido cada vez mais impactada pelos hábitos tecnológicos do dia a dia, especialmente pelo uso constante de smartphones. A má postura adotada durante essas atividades tem gerado preocupações entre especialistas devido ao aumento de dores musculares, problemas na coluna e queda na qualidade de vida. Para entender melhor esse cenário e discutir formas de prevenção, eu vou conversar aqui com Jacques Esmeraldo, que é presidente do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 6ª Região, CREFITO 6, que traz uma visão técnica e atual sobre os impactos desse comportamento na saúde dos trabalhadores. Um prazer recebê-lo aqui, bem-vindo de volta ao Papo Saúde. Eu queria começar perguntando qual é o principal problema relacionado ao uso excessivo, ao uso de maneira errada desse smartphone. Bom, Dani, olá a todos, obrigado aí mais uma vez pelo convite. Hoje, os estudos ainda com relação a smartphones, uso excessivos de telas, estão aumentando aí nas bases de pesquisas científicas, mas que a gente já sabe que tem interferência tanto na questão cognitiva quanto na questão física, né? E aí levando aí com relação aos trabalhadores, nós temos aí um impacto muito grande sobre a saúde do trabalhador, não só física, como também psicológica, mental. Com relação à física, a gente tem aí o excesso do uso não só do aparelho smartphone, do celular, mas também dos computadores. E aí é que a gente vê as repercussões, principalmente nas regiões da coluna, cervical e lombar, obviamente, mas também em membros, né? Então a gente tem aí um impacto direto na qualidade de vida, trazendo dores, né, e muitas outras complicações aí para os trabalhadores. A gente está falando especificamente de que problemas de saúde? São todos relacionados à coluna, são dores musculares, tem alguma doença associada? Bom, como eu falei, o uso excessivo. Então, obviamente, quando você vai fazer um trabalho, por exemplo, você está no seu ambiente de trabalho e você vai ter que ter um trabalho na tela ali durante muito tempo, o ideal é que você procure aí um PC, né, que a gente chama um computador, ou pelo menos um notebook, e não utilizar o celular. Por quê? Porque quando você faz o uso do celular, a gente tem aí em média o peso da cabeça de 3 a 6 quilos. Então vamos botar 5 quilos a média, que é o geral. 5 quilos. Então quando você utiliza o smartphone, que você vai curvar a cabeça para ficar olhando, principalmente para quem tem aí próximo aos 40 anos, que começa a presbiopia, que obrigatoriamente tem que afastar o celular, ou se utiliza o óculos multifocal, vai ter que baixar. Então esse peso ele triplica, fazendo aí uma sobrecarga na região cervical. E, obviamente, trazendo uma tensão maior para a musculatura e fazendo uma compressão muito maior nos discos, que é um dos principais problemas de coluna, tanto cervical quanto lombar. Existe alguma área de atuação que é mais prejudicada por esses problemas? Bom, hoje com o avanço da tecnologia, nós temos aí vários sistemas sendo desenvolvidos para smartphone. Para você ter ideia, a gente tem 72 milhões de pessoas acessando sites e aplicativos pelo smartphone. Então, quando a utilização do smartphone, ele é muito mais prejudicial do que uma tela de computador. E a gente está falando também, além do trabalhador, a gente está falando de todo mundo que usa celular, todo mundo tem um acesso a um celular, precisa ficar de olho nesse tempo de uso. Existe um tempo recomendado e como é que tem que ser a postura quando eu estiver com o celular? O que é que eu tenho que evitar? Bom, então assim, com relação ao tempo, não existe um tempo padrão, tem que ficar no máximo tantas horas. Mas a gente recomenda que se for fazer alguma atividade que vá demorar um pouco mais de meia hora, já se utilize um computador. Porque hoje já tem tudo ali, você consegue fazer inclusive esses aplicativos de mensagem, você já consegue instalar na web. Então você consegue trabalhar pelo computador mesmo utilizando ali os aplicativos dos celulares, né? E com relação ao que isso gera, né, esse tempo de uso excessivo, a gente tem aí uma sobrecarga, né, excessiva que não só os trabalhadores, mas as pessoas em casa, porque a média de uso do celular hoje está de 9 horas por dia. Muito tempo. Que é muito tempo. E obviamente, né, não só do trabalho, mas também em casa. Praticamente é impossível você ficar sem celular, né? Desassociar isso de uma vida do trabalho e da vida pessoal, né? E as empresas, elas têm focado nessa preocupação, nesse bem-estar do trabalhador, aquele que precisa realmente trabalhar o tempo todo com o smartphone, com o computador? Como é que as empresas estão se adaptando? Bom, já existem algumas normas regulamentadoras aí, tanto do Ministério do Trabalho e Emprego, né? E agora saiu uma recentemente, que é a NR1, que aí obriga as empresas a dar um suporte muito maior para a saúde do trabalhador. Mas já existem algumas regras que já são cumpridas, né? Que é com relação à ergonomia do paciente, que aí entram várias coisas nessa regulamentação,
que inclusive iluminação do ambiente, qualidade dos monitores, barulho também. Então tudo isso influencia na saúde não só do trabalhador, obviamente, mas também se você mora perto de uma avenida, numa rua muito movimentada, muito barulho, você aí vai acabar perdendo um pouco a concentração e trazendo aí, tendo que passar às vezes mais tempo, faz mais do que uma leitura para poder fazer aprendizado ali, às vezes você está estudando ou vendo algum trabalho. Entendi. Então isso interfere, né, diretamente. E que dica que o senhor dá para aquele trabalhador que passa 6 horas, por exemplo, na frente do computador, em quanto tempo ele para, ele dá um alongado, o que ele pode fazer para evitar os problemas? Pronto, nessas normas regulamentadoras existem as indicações do tempo que você deve pausar. Então, quem trabalha, né, em tempos excessivos com telas tem que ter as pausas. Então, a cada hora você tem que fazer uma pausa de alguns minutos para fazer alongamentos. Então, os alongamentos, eles são, né, não sou eu que digo, já vem essa recomendação aí do Ministério do Trabalho e Emprego, do Ministério da Saúde também, sobre esses alongamentos. Então, faz a pausa para fazer os alongamentos. E aí você vai dizer, Jacques, mas quais alongamentos, né? E aí, obviamente, teria que ser focado ao tipo de trabalho. Então, se você passa muito tempo em tela, a gente tem membros superiores, cervicais, lombares, então dá para fazer o alongamento. Você sentadinho no seu local de trabalho, você consegue fazer todos esses alongamentos para que você minimize aí os efeitos deletérios do uso excessivo. É bom também dar uma alongadinha antes de começar o trabalho? Sim, a recomendação é que faça antes e durante todo o período de trabalho. Entendi. O uso de acessórios, de algum suporte, pode facilitar, pode ajudar? Claro, claro. Por quê? Porque se você ficar segurando, por exemplo, o smartphone, a tendência sempre é ficar baixando. Você nunca vai deixar a altura da vista. Então, o suporte não. Ele vai ficar lá segurando e você obrigatoriamente vai ter que levantar a vista, diminuindo aí a tensão na região cervical. O uso prolongado, além de prejudicar esses vários problemas que você já citou, também afeta na produtividade, né, daquele trabalhador, porque é muito tempo de tela e isso vai refletir também nisso. A gente sabe que tem aumentado aí, alguns estudos já indicam o aumento das dores por uso excessivo dos smartphones, né? Não só dos smartphones, mas as telas em si. E aí desenvolvimentos de LE e DORT, que a gente chama, que é as lesões por esforços repetitivos, e as doenças ortopédicas relacionadas ao trabalho, ou osteomioarticulares relacionadas ao trabalho, vai gerando aí desgastes, muitas dores, e isso afeta com certeza e diretamente a produtividade do trabalhador. O senhor citou bem as dores, mas além de dor, que outro sinal de alerta o trabalhador tem que ficar atento? Bom, da região cervical principalmente, a gente tem uns sinais muito clássicos que são dores na região da cintura escapular, que são dos ombros, às vezes irradia para os braços, pode sentir o formigamento, que a gente chama, né, que é a parestesia. Então, é um sinal muito clássico, e esse formigamento na região de trapézio, de ombros, você sente formigando, geralmente só de um lado, mas pode vir acompanhado dos dois lados, e isso é um grande indicativo de que está tendo lesão na região cervical. E uma vez com esse indicativo, que profissionais procurar? Bom, aí a gente tem os profissionais da área de traumato-ortopedia, fisioterapeutas ou médicos que trabalham na área, que vai conseguir identificar qual é o problema e o melhor tratamento para ele. Tá ótimo. Para a gente encerrar, eu queria que você deixasse um alerta para os trabalhadores, para os estudantes, para toda a população que usa smartphone, para usar a tecnologia sem se prejudicar. Bom, então se você vai fazer uso, usar mais do que meia hora, tente fazer o uso aí no PC, no notebook, para que você consiga sobrecarregar menos, né, as regiões cervical, lombar do corpo, e obviamente diminua o uso do celular, porque ele não vai trazer só prejuízo físico não, mas também mental. Tá ótimo, então, doutor. Um prazer recebê-lo aqui no Papo Saúde, seja sempre muito bem-vindo, viu? Obrigado, Daniela.